Bom, irmãos, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar um vídeo, quero falar sobre o jejum. Eu tenho visto aí no YouTube aí vários canais aí dizendo que as pessoas não precisam jejuar, que as pessoas não precisam se emergir mais, dizendo que as pessoas agora não precisam de nem subir no monte para orar. Se fizer isso também tá errando, que não pode ter um particular com o Criador num lugar mais separado, igual o Yalcha fazia, que ia orar o Eterno. Estão falando cada coisa aí, falando que não tem que partir o pão mais, tá tirando tudo. Todas as armas que o Eterno deu pro crente lutar contra a carne, lutar contra o mundo, lutar contra Satanás, tem pessoas que estão indo lá e estão derrubando tudo, jogando tudo por terra. Eu comparo isso aqui igual uma mesa com 4 pernas. Você vai lá e tira uma perna, ela já ficou meia manqueba. Você vai lá e tira a outra perna, ela cai. Então é isso que os caras querem fazer. Eles querem tirar o partir do pão, eles querem tirar a imersão nas águas, eles querem tirar o jejum. Daqui uns dias querem tirar a oração. Fala, não tem que orar também mais não. Aí acabou tudo. Aí o cristianismo virou farelo, porque o nome eles já tiraram. Tiraram o nome aí nas denominações, já não tem o nome do Eterno e nem o nome do Filho do Eterno. Virou uma bagunça, virou uma Babilônia. E aí tem pessoas até no nosso meio tem pessoas que querem tirar tudo, quer arrancar tudo isso aí e quer jogar fora. Não, tem que emergir não. Não tem que partir o pão, não tem que jejuar não. Então, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos seguindo então? Vamos lá. Isaías 58, versículo 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está que o vosso jejum sempre termina em discussão, em rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos céus. O Eterno virou e falou assim, ó. Depois ele vira e falou: o jejum que eu quero é que vocês tenham amor no próximo, que vocês façam a caridade, que vocês venham ter compaixão dos órfãos, das viúvas. Mas vocês não, vocês vão lá em jejum, termina de jejuar, começa a trançar na porrada, começa a brigar, começa a fazer violência uns contra os outros, quer passar a perna no outro, cada um corre atrás do seu próprio interesse. O Eterno virou: como é que vocês querem que eu ouça um jejum desse? Aí tem irmãos que lê uma passagem dessa lá na frente, que o Eterno fala que o jejum que ele quer é o amor ao próximo, isso, aquilo outro, então que nós não precisamos jejuar mais não. Foi isso que o Eterno falou? Não vejo nada disso aqui. O Eterno está falando que nós temos que jejuar sim. Nós temos que jejuar, só que antes de nós jejuarmos, nós temos que ter amor ao próximo. Nós temos que ajudar os irmãos, nós temos que ajudar os necessitados. Só assim o nosso jejum vai ser ouvido. E se está relatado lá naquela parábola lá que tinha um fariseu lá orando e um publicano. Diz que os fariseus lá, ele olhava para o céu e dizia: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Diz que o Eterno não ouviu a oração dele porque ele era soberbo. E ele ouviu a do publicano. Então veja bem, irmãos, a questão é: temos que jejuar? Sim, temos que jejuar. Por que nós temos que jejuar, meu Deus? Porque se nós não tivéssemos que jejuar, Moisés não teria jejuado 40 dias e 40 noites. Para que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites? Ele fez papel de palhaço? Ele fez papel de palhaço, jejuando lá 40 dias e 40 noites? O homem que estava cheio do Espírito do Eterno não sabia que era para jejuar, foi lá e jejuou à toa. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites à toa. E Yalcha, quando foi pro deserto, jejuou 40 dias e 40 noites e disse que ele teve fome e o diabo veio tentar ele. Mas para que ele foi jejuar? Ele não era guiado pelo Espírito do Eterno, não. O Espírito do Eterno orientou ele lá, não falou: ó, Yalcha, você é filho do Eterno, você precisa jejuar não, moço. Você é filho do Eterno, para que você vai jejuar? Para que você vai jejuar se você é filho do Eterno? Você é o Todo-Poderoso, você precisa jejuar não, foi isso? Se Yalcha jejuou, quanto mais nós. Se Yalcha, que era o filho do Eterno, esteve aqui na terra, jejuou, quanto mais nós, meu irmão. Aí eu fico besta de ver os caras no YouTube e ensinar para as pessoas que nós não temos que jejuar. É muita carnalidade, ou falta de entendimento, ou deixando o maligno jogar pensamento na sua mente para vir destruir a obra do Eterno. Para com isso, moço. O Eterno deu ferramenta para nós lutar contra o maligno. O Eterno nos deu ferramenta para nós lutar contra a carne, contra o mundo, contra as tentações, contra Satanás. Aí vem os caras e querem tirar as ferramentas, querem quebrar as pernas da mesa. Para com isso, moço. Para com isso. Vamos lá. Ana jejuou. Por que ela fez isso? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 até o 18. Livro de Levítico 16, 29. O Eterno falou para o povo jejuar e fazer consagração. Levítico 16, 29. O Eterno mandou à toa? Foi isso? Davi jejuou. Davi jejuava. No livro de Salmos que fala que Davi jejuava, que os joelhos dele ficavam tremendo. Como Davi não tinha o Espírito do Eterno lá no Velho Testamento, por que ele jejuou? Davi jejuou para que o Eterno não matasse o filho dele, a filha dele com Batseba. Mas mesmo assim o Eterno não ouviu, por quê? Porque era um fruto do pecado. Ele matou Urias, marido de Batseba. Então o Eterno não ouviu a oração dele. O Eterno permitiu a criança morrer para castigar ele. Ele sabia tanto que o Eterno ouvia essa questão do jejum e recebia o jejum, que ele estava lá, jejuando. Por isso que ele jejuou. O Eterno mandou a cidade de Ninive jejuar, mandou Jonas ir lá e pregar, falou: vai lá e fala que aquele povo para entrar em jejum e jogar até cinza na cabeça lá, porque senão eu vou arrebentar com aquela cidade. Jonas foi lá e pregou, e o Eterno falou: e fala com ele também que é para colocar até os animais para jejuar.
Eu te pergunto, meu irmão, pra que o Eterno vai pedir jejum de animal se ele não recebe jejum? Hã? Pra que o Eterno mandou colocar até os bichos de jejum? Pra quê? Pra quê? Ah, não, irmão. Se for pra continuar com esse evangelho bagunçado aí, tentando destruir a obra do Eterno, se você não tem conhecimento, meu irmão, não prega, fica caladinho. Ou então toma opinião com os irmãos que têm conhecimento, não sai soltando bobagem, não. Falando que a pessoa não tem que partir o pão, que a pessoa não tem que jejuar, que a pessoa não tem que emergir nas águas. Tirando tudo que o Eterno deu pra igreja, tudo que o Mashiach, as armas que o Eterno deu pra igreja lutar, os caras tá derrubando, tá jogando as armas tudo por terra. Que é isso, moço? A obra do Eterno tem que ser feita, mas tem que ser feita no espírito, não é na carne, não, irmãos. Vamos lá. Daniel recebeu uma revelação tremenda depois de jejuar 21 dias. Daniel jejuou 21 dias. E o Eterno mandou Yalcha lá com o anjo Gabriel, falou, agora vai lá e dá a revelação pro rapaz. Por quê? Porque ele se propôs a jejuar, ele consagrou a vida dele para ganhar a revelação do Eterno. Ah, mas Daniel fez aquilo à toa. Mas então se Daniel fez à toa, por que o Eterno respondeu ele? Por que o Eterno mandou Yalcha lá dar a visão para ele, depois que ele jejuou? É muita falta de sabedoria. É muita falta de sabedoria. Joel capítulo 1, versículo 14 e 15. Fala que no final dos tempos é para as pessoas jejuar, antes que chegue o grande e terrível dia de Yahweh. Joel capítulo 1, versículo 14 e 15. É para jejuar e com arrependimento. Não é para jejuar sem arrependimento. Não, arrependei-vos e jejuai-vos. Porque o Eterno vai pesar a mão na terra. No livro de Jeremias capítulo 36, versículos 6 e 9, diz que Jeremias leu a palavra, dedicou a ler as escrituras num dia de jejum. Quer uma coisa para combinar mais bem do que isso? Você está de jejum e lê a palavra do Eterno para você ganhar a revelação. Quer uma coisa mais tremenda do que isso? Por quê, Romeu? Porque você está mortificando o seu velho homem, sua carne, seu espírito está se levantando. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então veja bem, irmãos. O jejum, irmãos, é para ser feito. No livro de Esdras, diz que Esdras pediu o povo para jejuar. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23. Para que ele tivesse uma viagem abençoada. Ele pediu para o povo, jejum para mim, para que eu tenha uma viagem abençoada. A rainha Esté pediu para toda a nação de Israel jejuar, fazesse uma consagração, porque ela ia lá conversar com o rei Assuero, e ela queria que o rei Assuero abençoasse eles, a nação de Israel. Ela queria que o rei Assuero abençoasse os ialdinhos, os judeus, os ialdinhos. Ela falou, então agora vocês entrem em consagração aí, gente, entrem em jejum, que eu estou indo lá conversar com ele, pro bem de vocês. Então fica todo mundo em jejum pro Eterno abençoar a mente dele, para ele receber a mensagem que eu vou passar para eles, e aí ele vai estar abençoando todos nós. Não tem que jejuar não, né, irmão? Tem que jejuar não, fica na carne aí. Esdras, isso está no livro de Esté, capítulo 9, versículo 31. Ana jejuou, Lucas 2,37. Diz que ela estava no templo todos os dias em jejum e oração. Todos os dias ela estava em jejum e oração. E o que aconteceu, homem? Isso aconteceu que o dia que Miriam, entrou lá dentro do templo com o Yalcha nos braços, o Espírito do Eterno falou com ela, lá o Filho do Eterno chegando lá, ó, revelou para ela. Por quê? Porque ela era uma mulher de jejum e de oração. Tem que jejuar não, né, meu irmão? Tem que ficar na carne, né? Tem que ficar na carne. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Diz que os apóstolos jejuavam e consagravam, e o Espírito do Eterno vinha e usavam eles. Atos 13, versículo 2 e 3. Antes que os irmãos virem falar, cadê no Novo Testamento? Está aqui para você no Novo Testamento. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Atos 14, 23. Marcos capítulo 2, versículo 18 e 20. Diz que as pessoas vieram até Yalcha e falou com ele assim, os discípulos de Alhana, de João Batista, todos eles jejuam. E por que os seus discípulos não jejuam? E Yalcha falou assim, pode por acaso os convidados jejuarem enquanto o noivo está presente? Ele está querendo dizer, pode a igreja estar em jejum enquanto o noivo está aqui com eles? Ele falou, não, eu estando aqui com eles, eu expulso os demônios. Eu estando aqui com eles, eu oriento eles como é que as coisas têm que ser feitas. Eu estando aqui com eles, eu curo os enfermos, eu faço a obra do Eterno, porque a obra está comigo, eu estou fazendo agora. Ele falou, mas vai chegar um dia em que o Filho do Homem vai ser tirado da terra. Aí eles vão ter que jejuar. Marcos 2, 18 e 20, lê lá. E Yalcha falou dessa forma, vai chegar uma hora que o Filho do Homem vai subir para cima. Aí quem quiser vencer a sua carne, pecaminosa, vai ter que jejuar e vai ter que orar. E Yalcha falou desse jeito. Por isso que os discípulos só viviam em oração e jejum. Atos 13, capítulo 2 e 3. Eles viviam em jejum e oração. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Apóstolo Shaul levava a sua vida em jejum e oração. Lê lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Como é que o cara sai soltando a bobagem dessa no YouTube, falando que não tem que jejuar? Como é que o cara sai falando uma bobagem dessa, igual esses canal do desinformante? Irmão, para com isso, você tá seguindo os desinformantes? Os desinformantes é que prega contra o Partido do Pão, assiste lá, não vou citar o nome dos caras aqui não, mas assiste lá. Os caras pregam contra o Partido do Pão, prega contra a imersão, prega contra o jejum e prega um nome falso pra todo mundo. Vocês vão na delas, irmão? Vocês vão seguir os desinformantes? Não vai, siga lá. Siga lá e depois não fala que nós não avisou não. Daniel capítulo 10 fala que quando ele jejuou 21 dias, diz que ele mortificou a sua carne e falou, eu me mortifiquei durante 21 dias, eu me mortifiquei. Por quê, Romeu? Porque a nossa carne tem que morrer. Ela tem que morrer, ela está viva. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Como é que eu vou vencer essa guerra, Romeu?
matando a carne, fazendo ela morrer, mortificando a carne, igual o Daniel fez. Então o jejum faz o quê, Romilson? O jejum mortifica o seu velho homem, ele mata, ele quebranta a sua carne. Esses desejos carnais que você tem de prostituição, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de porfias, de contenda, as obras da carne, que está registrada lá no livro de Gálatas, a única maneira de matar esses desejos da carne, esses desejos malignos, que é impossível. É impossível para o homem que está no natural vencer. A única maneira de você vencer é com jejum e oração. Porque quando você está jejuando, você está fazendo igual o Daniel falou aqui. Daniel falou, eu estou mortificando a minha carne. Você está mortificando a sua carne está mortificando. E quando você está orando, você está fortalecendo seu espírito. Seu espírito está dizendo para a sua carne, quem manda em você sou eu. Não é você que manda em mim, quem manda em você sou eu. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Para que eu tendo pregado a outros não venha ter corrido em vão, para que naquele dia eu não seja reprovado diante de Deus. O que Paulo está falando? Paulo está falando, eu me consagro, eu jejum, eu oro, eu mando na minha carne, por quê? Porque eu ponho minha carne para morrer. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Reduzo o meu corpo à escravidão, não deixa a minha carne mandar em mim. Aí o cara levanta cedo e tem uma pratada de pão de queijo lá, e o cara tá tão na carne que ele não consegue recusar aquilo lá não. Você não viu que o jejum é uma maneira de você mostrar para o Eterno que você não quer fazer a sua vontade, sim a dele, é que você está recusando algo que a sua carne agrada. Quando você está de jejum, meu irmão, a sua carne está querendo aquilo e você está recusando para fazer a vontade do Eterno. O Eterno está vendo isso aí, que você não quer fazer a vontade da carne. Alimentar também é coisas da carne, meu irmão. Tá entendendo? Você recusou ali, ó, você está mostrando quem é que manda para esse corpo seu. Você não está deixando a sua carne dominar sobre você. Tá entendendo? Então veja bem, irmãos. É por isso que lá no Velho Testamento existiu a guerra entre Abimeleque e Israel. Abimeleque e Israel entrou em guerra. Quem é Abimeleque, meus? A pessoa que é espiritual sabe que Abimeleque simboliza a carne, a nossa carne. E a pessoa que é espiritual sabe que Israel simboliza o nosso espírito. É a guerra entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. E como é que foi que Israel venceu aquela guerra? Eu já falei isso em outros vídeos meus. Moisés levantou um cajado para cima e Moisés acabou indo para cima segurando um cajado. E aí Israel atropelava o exército de Abimeleque. Israel arrebentava. Mas quando Moisés ia cansando, que o cajado ia baixando, e Moisés ia baixando o cajado, Abimeleque começava a destroçar o exército de Israel. Isso é profecia, meu irmão, para você entender o jejum. Isso é revelação do Eterno, isso é uma revelação do Eterno. Aí Josué viu aquilo e falou, vai lá e levanta o braço dele. Levanta o braço dele, porque a hora que o braço dele tá para cima, eu já percebi que nós arrebenta eles. Mas quando o braço dele abaixa, nós começamos a perder a guerra. Vai lá e segura o braço dele. O Eterno deu a revelação para Josué, para Ialcha lá. Vai lá e levanta o braço dele. Ele levantou e eles começaram a vencer a guerra. O que significa, meu? Significa que quando você está em oração, o seu espírito vence a sua carne. Quando você está em oração e você está em jejum, o seu espírito prevalece sobre a sua carne. Entendeu, irmãos? Então é isso aí que eu queria passar para os irmãos. Sai fora dessa desinformação que não existe jejum. Sai fora dessa desinformação falando que não existe imersão nas águas. Sai fora dessa desinformação que não existe partir do pão. Sai fora de todas essas coisas que são pilares. Esses são pilares. Partir do pão, imersão, oração, jejum, 4 coisas. Aqui tá as 4 pernas da mesa. Tá 4 pernas da mesa. Se você derrubar uma dessa aqui, você tá tirando uma perna, viu? Você tá tirando uma perna. Se você derrubar outra, você não tem mais nada. E aí você vai prestar conta diante do Eterno na hora que chegar lá. Porque se vocês acham que eu não tô falando pelo Espírito do Eterno, tira sua conclusão aí depois. Tira sua conclusão aí se eu não tô falando pelo Espírito do Eterno, que vocês vão quebrar a cara se vocês for seguir essa desinformação aí. Tira sua conclusão. Na graça da paz.